Sabia que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Coopere com a construção de mais um templo umbandista de A Centelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Iemanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina, juntos com você, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caboclo Birajara, em versão digital, para o nosso encontro de amigos de Ramatiz, mais uma vez. Estamos aqui reunidos e convido a todos vocês a participar. Daqui a alguns minutinhos nós vamos iniciar a nossa palestra. A palestra de hoje é sobre suicídio, com o nosso irmão Nicolas Barros, e a partir do livro de Ramatiz, Sob a Luz do Espiritismo, tá? Já já a gente vai iniciar a palestra. Eu também quero convidar vocês, caso vocês conheçam algum parente, algum amigo, alguma pessoa que esteja precisando de uma palavra amiga, convide essa pessoa, ainda dá tempo, marca ela no Facebook. E também eu tenho uns recadinhos para passar para vocês. Gente, a nossa casa, ela tem um canal no YouTube, tá? E lá tem várias palestras com assuntos super interessantes do nosso dia a dia, dentro da nossa sociedade, para todo tipo de pessoa. Vale muito a pena você ir lá e conferir, tá? Então, para você buscar a nossa casa no YouTube, é A Centelha Divina. Compartilha, publica, tem várias palestras para todo mundo e vale muito a pena escutar. São palestras curtas, tá? Você não vai perder uma hora do seu tempo. Na verdade, você vai ganhar mais conhecimento dentro da ótica do Espiritismo, tá? Além disso, nós estamos com um projeto desde o ano passado. Esse projeto é a abertura de mais um centro, tá? Dentro da Centelha Divina, que é a nossa casa, o Templo Tem, tá? É o Templo Estrela do Mar, lá em Unamar, tá? E esse templo é da nossa Mãe Iemanjá. E caso você queira contribuir, seja o valor que for, nós agradecemos desde já. E você pode acessar o QR Code que está bem aqui, tá? É só você acessar o QR Code e você consegue contribuir com o valor que você desejar para esse grande projeto de amor e caridade que vai se realizar dentro em breve, se Deus quiser, se Pai Oxalá quiser e Ele quer, tá? E além disso, gente, eu quero pedir a vocês, caso vocês queiram ter um copo com água fluidificada para beber ao final da palestra, é só você ir lá que dá tempo, pega um copinho, enche com água filtradinha, deixa ao seu lado, que ao final da palestra você já pode beber. Você pode também fazer isso com toda a sua família, com todos os seus familiares, ok? Já já nós vamos iniciar. E sendo assim, daqui a pouquinho a gente vai colocar a oração de São Francisco de Assis. Agora eu peço a vocês que relaxem onde vocês estiverem,
elevem os seus pensamentos para a gente poder iniciar a oração. Muito bom, né? A prece de São Francisco de Assis sempre nos relaxa muito. E agora, mantendo essa mesma vibração positiva, peço a todos vocês que fechem seus olhos para a gente poder criar uma conexão maior com o nosso Pai Oxalá, com todos os nossos guias e protetores, e vamos iniciar a nossa oração, pedindo ao nosso Pai Oxalá que esteja aqui presente, que nos permita a realização de mais esse trabalho de amor, com a presença de todos os nossos orixás, de todos os nossos guias, os nossos guardiões. Pai Oxalá, que esse trabalho de amor e caridade traga para todos nós que estamos assistindo, encarnados, desencarnados, enfim, a todos aqueles que necessitam de uma palavra, de uma orientação, que precisam de uma ajuda, aqueles que buscam o auxílio espiritual. Permita que toda a palavra de hoje possa trazer clareza e paz de espírito a todos nós. Graças te damos por mais esse trabalho de Ramatiz, pedindo o auxílio de todos os nossos protetores durante todo o trabalho de hoje. E pedindo bênçãos a todos os que estão assistindo, ou pelo digital, ou pelo espiritual. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Gente, agora eu convido o nosso irmão Nicolas Barros para dar início à palestra de hoje. Como eu disse a vocês anteriormente, o assunto é suicídio. Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à Casa do Caboclo Birajara. Esperamos que todos vocês iniciem essa semana com essa palestra, uma semana positiva, tendo em vista tudo que tem ocorrido com a gente nesses últimos meses, com o Brasil, com o mundo. Esperamos que essas palavras cheguem até vocês e possa trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de alento aos corações de cada um que estão hoje nos assistindo. Bem, como a Andréia já mencionou, a palestra de hoje, o tema é suicídio. Essa palestra é baseada no livro Sob a Luz do Espiritismo, uma obra de Ramatiz, psicografada pelo médium Hercílio Mandes. Bem, em primeiro lugar, a gente deve relembrar que
Um espírito, quando ele inicia todo o seu processo de individualização, de passar daquele estágio que Ramatiz chama da mônada ao anjo, durante todo esse processo evolutivo, quando ele começa a integrar o reino hominal, quando ele começa a se individualizar, ele recebe um atributo. Esse atributo é a razão, a racionalidade. E atrelado à razão, atrelado à racionalidade, vem um acessório que nos diferencia das outras espécies, que é o livre-arbítrio. Para muitos, esse livre-arbítrio ele é só um direito de escolha. Eu vou fazer aquilo que estiver na minha cabeça, o que eu achar o correto e o que eu não achar correto eu não faço. Mas a questão não é só essa. O livre-arbítrio, além de ser o seu direito de escolha, é também uma necessidade que você tem de a cada um segundo suas obras. Sendo assim, a semeadura é livre. Você escolhe fazer ou não fazer, plantar ou não plantar, mas a colheita dos seus atos inevitavelmente será obrigatória. Nós não podemos nos considerarmos culpados pelos nossos erros, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós sim somos responsáveis por todas as nossas ações, por todos os nossos pensamentos e por todos os nossos sentimentos. Ramatiz diz que o suicídio tem diversas origens. Ele diz que o suicídio pode ser, por exemplo, patológico, naqueles casos em que uma pessoa, um espírito, em determinadas encarnações, comete o suicídio, atenta contra a própria vida. Nessa hipótese, nós estaremos diante de um suicídio recorrente e patológico. Ramatiz também diz que o suicídio pode ser em virtude de uma aflição, em virtude de uma desilusão amorosa, em virtude de um insucesso. Por exemplo, quando nós tivemos a crise econômica de 1929, muitos empresários, ao perceberem que suas ações, que suas empresas tinham se transformado em pó de um dia para o outro, simplesmente cometeram suicídio, porque não enxergavam mais uma solução para a sua vida. Ramatiz diz que, enfim, em todos os casos, o suicídio continua sendo um crime doloso contra a vida. Por quê? Porque todos nós, quando recebemos a dádiva divina de poder reencarnar, nós iniciamos mais um período letivo, mais uma série na nossa escola de aprendizado, que é a encarnação. E se nós cometemos algum erro, alguma falha durante o nosso ano letivo, algumas coisas podem acontecer. Às vezes dá tempo da gente recuperar no mesmo ano e às vezes a gente reprova de ano. Quando a gente reprova de ano, existe mais uma nova chance, uma nova oportunidade da gente tentar reverter aquele erro, aprender com aquele erro e tentar fazer diferente. Quando um espírito comete suicídio, inevitavelmente ele estará sujeito às leis de causa e efeito. Como a mãe Alexandra disse na semana passada, o universo tende ao equilíbrio e o universo não dá saltos, parafraseando a Cabocla Jussara. Então, a cada ação que nós temos, seja ela positiva ou negativa, isso gera uma energia para o universo. Isso gera uma ação. E essa ação, naturalmente, vai gerar uma reação, seja ela positiva ou negativa. Então, aquele espírito que comete suicídio, ele gera, prioritariamente, duas consequências para si. Primeiro, ele vai precisar de uma nova encarnação para poder cumprir aquele lapso de tempo remanescente. Então, se um espírito tinha uma encarnação programada para viver 80 anos e ele interrompe a sua encarnação aos 50 anos, ele vai precisar encarnar uma outra vez para cumprir primeiramente esses 30 anos. E, em consequência, o segundo ônus que ele gera para si
é ter uma nova encarnação, essa um pouquinho mais difícil, com bastante provação, para que ele possa experimentar através do seu corpo físico, que é o mata-borrão do espírito, para que ele possa experimentar e dissolver aquela mancha do seu ato de suicídio que ficou impregnada no seu perispírito. Ramatiz diz que todas essas duas consequências geram apenas uma coisa para esse espírito: atraso espiritual. Não que ele seja atrasado, mas que ele tarda a sua própria evolução espiritual, porque ele desperdiça tempo, desperdiça uma vida que ele poderia aprender diversas lições quando ele comete o suicídio. Ramatiz também traz para a gente o conceito de que o suicida nada mais é do que uma pessoa que foge, ou que pelo menos tenta fugir, de uma realidade que talvez não seja muito boa, que ela não consiga encarar. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por muitas dificuldades e não tem o discernimento necessário, não tem o equilíbrio mental necessário para entender que aquelas dificuldades que são necessárias para o seu próprio aprendizado, para o seu próprio burilamento de pensamentos, sentimentos, e comete o suicídio, essa pessoa está atentando contra a sua vida, está atentando contra um bem divino. E nessa tentativa de fugir dessa realidade, ela comete o suicídio. Só que, se a gente parar para analisar um pouquinho mais a fundo a causa desse suicídio, a gente pode encontrar a resposta, talvez nessa encarnação, o porquê aquela pessoa passa por determinadas dificuldades, ou até mesmo em encarnações anteriores. Talvez a pessoa, nesta encarnação, aparentemente aos olhos humanos, não tenha causado qualquer tipo de dano que justificasse ou que desse causa a uma situação que ela vive. Mas no seu passado espiritual, e que nós, devido à nossa limitação consciencial, não conseguimos vislumbrar, talvez em uma outra existência ela tenha cometido mal a alguém, a um familiar, e por consequência disso, isso fica registrado no seu perispírito. E ela vai ter que sanar essa dívida que foi gerada em uma outra encarnação. É por isso que às vezes nós vemos crianças que já nascem com deformidades genéticas, coisas que acontecem com determinadas regiões do planeta e nós não conseguimos entender. Geralmente, e na maioria dos casos, não se trata de um resgate kármico em relação a alguma coisa que foi feita nessa encarnação, mas sim algo de uma outra encarnação que ficou impregnado, ficou marcado lá no seu perispírito. E aí, nesta nova oportunidade de encarnação, é utilizado como o reajuste kármico. Tá, Nicolas, você está me dizendo que cometer suicídio é um ato que atenta contra a vida, que não é visto com bons olhos, mas e aquelas pessoas que, por exemplo, cometem suicídio porque já tem um problema de depressão pré-existente, que devido a toda a dificuldade psíquica que ela passa, a todo aquele clima de tristeza, melancolia, agonia, aflição, não conseguir encontrar uma saída, não saber como sair, comete suicídio. Como fica essa pessoa? Ela teria que passar por umas 2 reencarnações no mínimo, sendo que ela possui essa doença? Ramatiz diz que sim, porque tanto a depressão como qualquer outra doença, elas são deflagradas por uma programação perispiritual. Então, todos nós passamos por aquilo que nós temos que passar. O nome disso, além de ser lei de causa e efeito, é justiça divina. Então, se você passa por um sofrimento hoje, não tente se irritar com Deus, não tente querer procurar o motivo de você estar passando por isso. Mas tente buscar nesse problema uma solução para que você possa auxiliar outras pessoas a passarem por ele também. Porque quando você aprende a passar pelo seu problema, você pode ensinar o seu vizinho que está passando pelo mesmo problema.
Ramatiz diz, então, retomando, que a depressão é deflagrada por uma programação perispiritual e tem origem nos vícios, paixões, sentimentos negativos que foram nutridos em outras encarnações, ações dolorosas contra uma outra vida e, sobretudo, agressões causadas pelo vício em álcool, causadas pelo vício em substâncias alucinógenas. Porque essas substâncias, o álcool, as drogas, elas causam um adensamento, uma densificação do nosso próprio campo vibratório. E isso marca o nosso perispírito. Isso cria como se fosse um carimbo no nosso perispírito. E esse carimbo vai ficar registrado lá até que ele seja dissolvido, seja nessa encarnação ou em uma próxima encarnação. A doença, por exemplo, e aí não só a depressão, mas como qualquer outra, câncer, mal de Parkinson, qualquer outra, seja ela hereditária, degenerativa, infecciosa, todas elas, como eu já havia dito, têm um fundo kármico. Porque se você começa a pensar que aquele problema, aquela doença que você passa, você não é merecedor, você indiretamente está contestando a justiça divina. Porque Deus não permitiria um filho seu passar por um mal que não fosse necessário a esse filho. Deus não permitiria que um filho seu passasse por uma provação sem que ele não merecesse. Porque se Deus fizesse isso, ele não seria perfeito, ele estaria sendo injusto com vocês. Quando há, então, portanto, um suicídio em decorrência de uma doença pré-existente ou devido ao uso reiterado de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, como as drogas, há sempre uma alteração mental do indivíduo, no sentido de que aquela pessoa já está em um ambiente denso, um ambiente espiritual denso, perispiritual, energético denso, e é justamente por quê? Porque o motivo fundamental está no perispírito. Aquela marca, o carimbo, vai continuar no perispírito até ele ser desfeito, até ele conseguir ser expurgado através do corpo físico. Lembremos, como a mãe Alexandra disse na semana passada, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, tudo aquilo que nós passamos é necessário ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Tudo que nós aprendemos, seja coisas boas ou coisas ruins, é lição para a nossa vida. E se a gente não encara como lição, a gente reprova de ano. E aí tem que vir mais uma encarnação para poder refazer aquela matéria e aprender com ela. Se não for possível, a gente tenta uma terceira vez, tenta uma quarta vez, porque nós temos a eternidade para evoluir. E aí Ramatiz mais uma vez diz que de qualquer forma que se dá o suicídio, ele sempre promove esse atraso na evolução espiritual desse indivíduo. Nicolas, você citou para mim aquele empresário lá que em 1929, quando viu suas ações despencarem, suas empresas virarem pó, comete o suicídio. Ainda assim, essa pessoa que perde tudo, ela vai ter que passar por esses dois estágios, por essas duas novas encarnações, e ainda vai ter um agravante. E qual é esse agravante? O que determina a evolução espiritual, a realização espiritual de um espírito, não é a quantidade de bens que ele consegue captar, que ele consegue criar, que ele consegue multiplicar enquanto ele está encarnado. O que promove a evolução espiritual, o que promove o aprimoramento consciencial, o caminho na ascese espiritual, como diz Ramatiz, é feito através das boas ações, do amor incondicionado, do bem que você faz, inclusive para aqueles que você não conhece, da caridade sem interesse. E Ramatiz diz ainda que sabedoria adquirida. Eu, quando estava lá no meu ensino médio, eu tive uma professora que ela me disse isso.
E eu nunca mais me esqueci. Nem conhecia a Ramatiz, nem tinha começado a estudar sobre doutrina espírita, e ela, sobre espiritualismo, nada disso, e ela me disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse que nessa vida podem tirar tudo o que a gente tem. Podem tirar a nossa casa, pode tirar o nosso carro, pode tirar tudo que a gente consegue adquirir. Mas uma coisa que nunca ninguém pode tirar é o nosso conhecimento. E aí, e isso me marcou de uma forma tão profunda, e hoje quando a gente estuda Ramatiz, e ele diz sobre isso, crescimento espiritual, a sabedoria adquirida, as coisas que você aprende, os valores que você aprende durante uma encarnação, que você tem a oportunidade de conversar, de conviver com pessoas que são muito diferentes de você, e você aprende a ceder, aprende a conciliar. Isso é uma coisa fantástica. Então a encarnação ela tem que ser vista como uma grande escola. Não só uma escola para aprendizado interior, aprendizado moral, aprendizado espiritual, mas também uma escola de convivência. Porque a partir do momento que você deixa o seu ego um pouquinho de lado, deixa o seu problema um pouquinho de lado e estende a mão para o outro, você está se ajudando muito mais e você não tem nem consciência disso. E aí pode surgir uma dúvida. E aquelas pessoas que, porventura, sofrem uma desilusão amorosa, são abandonadas pelos seus respectivos cônjuges, ou que por pressão familiar, imposição familiar, acabam ceifando sua vida. Isso poderia ser um motivo relevante? Ramatiz, mais uma vez, diz que não. E ele faz uma distinção que é uma coisa muito óbvia, mas que no nosso dia a dia a gente tem muita dificuldade de enxergar isso. Ele faz a distinção entre vida eterna e vida momentânea. A vida eterna são todas as experiências pelas quais nós, espíritos, passamos ao longo de toda a nossa evolução espiritual. É tudo que todos nós aprendemos em toda a nossa jornada evolutiva. Já a vida momentânea, que é essa encarnação que nós conseguimos ver devido à limitação da matéria, que para uns é 70, 80, 90 anos, 100 anos, é nada perto da nossa vida espiritual, da nossa vida eterna. Só que é aqui, nessa vida momentânea, que nós vamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos até agora enquanto espíritos eternos. Então é por isso que às vezes nós olhamos para determinadas civilizações, até mesmo do nosso passado histórico, e observamos assim, nossa, que primitivo, como que naquele tempo eles tinham condição de fazer isso, como que eles conseguiam fazer isso? Provavelmente nós também estivemos lá naquele momento, e hoje a gente enxerga isso como algo atrasado, repugnante, porque nós aprendemos com os nossos erros. E hoje nós conseguimos enxergar um pouquinho além. Não significa que eles estavam errados ou que nós agora somos perfeitos. Não é isso. São visões espirituais e momentos espirituais diferentes. De pouco adianta aqueles espíritos de 200, 300 anos atrás terem o conhecimento acerca das coisas que nós temos conhecimento hoje, se eles não tinham condições evolutivas de assimilar esse conhecimento. E assim ocorre com a evolução da espécie humana. As informações que nós temos hoje acerca do mundo espiritual não são as mesmas que foram transmitidas a Kardec, por exemplo, lá no século XIX. As informações são dadas a nós a partir do momento que a nossa consciência também evolui. Quanto mais a nossa consciência evolui, mais condições nós temos de assimilar conhecimento, de assimilar novas informações. E aí, Ramatiz diz que então a vida eterna seria uma amálgama, uma união de todas as nossas experiências. E a vida momentânea seria essa encarnação que nós conseguimos visualizar, 70, 80, 90, 100 anos, e será nessa vida momentânea, que nós vamos colocar, exteriorizar no mundo material toda a nossa bagagem espiritual. Todos nós fomos criados simples e ignorantes.
E a evolução espiritual é um produto do trabalho da razão, da nossa racionalidade para vencer os nossos impulsos. Sendo assim, ceifar a vida em decorrência de uma desilusão amorosa ou por uma pressão familiar, somente demonstra, ratifica a necessidade de um aprendizado maior nessa longa escalada evolutiva. Existem também casos de suicídios que são induzidos ou facilitados pelo uso de droga. Em relação a isso, Ramatiz diz que representa não só aquela dupla necessidade de resgate kármico, mas também uma dupla transgressão. Porque, primeiro, esse espírito, ao eliminar o corpo físico, ele está eliminando uma oportunidade concedida ao seu espírito, ao seu eu, de aprender com a sua vivência carnal e experimentar, exteriorizar todas as suas informações de sua bagagem espiritual. E, em segundo lugar, a falta de higiene mental causada pelo consumo de álcool, pelo consumo de substâncias entorpecentes, causa uma debilidade orgânica no cérebro, que é o principal veículo de assimilação e comunicação da mente espiritual. Aí, entrando nesse tópico de bebida alcoólica, as pessoas costumam falar: eu bebo socialmente, tem algum problema? O álcool socialmente me traz algum problema? Existem alguns tipos de suicida. Existe o suicida voluntário e consciente, que é aquela pessoa que decide ceifar a própria vida e o faz. Existe o suicida voluntário e inconsciente, que ele escolhe determinadas coisas e isso gera a sua morte, como, por exemplo, uma pessoa que usa drogas constantemente, talvez ela não seja o objetivo final dela morrer, mas pouco a pouco, como Ramatiz mesmo diz, ela está deteriorizando, o seu corpo físico, que é a morada do seu espírito. Então, com o consumo reiterado de bebidas alcoólicas ou de substâncias entorpecentes, ela vai causando malefícios ao seu organismo. E sem corpo, não é possível a manifestação do espírito na concepção de uma encarnação no planeta Terra. Então, essa pessoa que diz que bebe socialmente, ela não poderia dizer, então, que se porventura ela desencarnar e descobrir que era um suicida voluntário e inconsciente porque ela consumia bebida alcoólica, mas não sabia que estava se matando aos poucos, ela pode colocar a culpa na sociedade, já que socialmente bebida alcoólica é aceita? Ramatiz diz que não. Porque, na verdade, isso, minha gente, seria você terceirizar a sua responsabilidade. Seria muito mais fácil você colocar que o culpado do seu problema é a sociedade, que o culpado de você ter matado alguém foi porque aquela pessoa fez alguma coisa contra você. Terceirizar a sua responsabilidade é tirar de você, que é um ser racional, a obrigação de saber o que é certo e o que é errado. Ainda que para você o conceito de certo e errado seja, não só para você, mas para todos nós, o conceito de certo e errado é algo muito particular. Porque para você que me escuta, determinada coisa pode ser certa e para mim pode não ser, e vice-versa. Mas aos olhos de Deus, aos olhos da lei universal, existem alguns pilares que são leis imutáveis, leis universais. E essas leis pode passar o tempo que for e elas não mudam. Ramatiz diz que tirar a responsabilidade de si e julgar a sociedade como culpada é a mesma coisa que você querer inverter os papéis. E aí ele traz uma construção de linha de raciocínio muito interessante. Ele cita a antropologia e ele diz que, de acordo com estudos, o que surgiu primeiro não foi a vida em sociedade. O que surgiu primeiro foi o homem, depois o homem sentiu a necessidade de se agrupar em núcleos familiares. Esses núcleos familiares deram origem aos grupos
de pessoas. Esses grupos originaram as tribos, e as tribos deram origem ao que hoje nós conhecemos como sociedade. Então a sociedade ela é formada pelos indivíduos que a compõem e não o contrário. E aí ele faz ele cita no texto, eu até separei, que eu achei assim uma construção bem forte e que marca bastante. Ele diz que, tendo iniciado pelo homem, é o homem, o ser doente, que cria um ambiente doente. Não é o meio que transforma o homem, é o homem que transforma o meio. Então, às vezes, quando a gente escuta algumas pessoas dizerem: eu não vou fazer a diferença porque o que eu fizer vai ser muito pouco. Tem tanta gente que faz errado, por que eu vou fazer o certo? Só que, quando você faz o bem a alguém, você não está dividindo, você está multiplicando. O bem que você faz ao outro é o mesmo bem que esse outro mais necessitado vai fazer a alguém que é muito mais necessitado. E a transformação do meio começa a partir da transformação individual de cada um. O nosso país só vai se tornar um país melhor quando cada cidadão brasileiro for um cidadão melhor. O nosso mundo só será um mundo melhor quando cada habitante do mundo se tornar uma pessoa melhor. A gente não pode esperar que o mundo comece a nos mudar. Nós temos que, a partir de nós, mudar o mundo. Essa centelha de amor ao próximo, de compaixão, tem que partir de dentro para fora. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. E você não pode receber aquilo que não tem uma mínima semente já germinando dentro de você. Então você só pode doar amor se você tiver amor. Você só pode receber amor se você tiver em condições para receber amor. De pouco adianta, e Ramati cita isso em outras obras, que seria o mesmo que dar pérolas aos porcos. De pouco adiantaria. Então, todos nós só temos aquilo que nós temos condição de assimilar. E aí ele continua dizendo que o livre-arbítrio é uma atribuição desenvolvida pelo Espírito para a sua caminhada evolutiva. Se qualquer um de nós, seres encarnados, ou até mesmo seres desencarnados que já passaram por uma existência encarnatória, cometeram suicídios, deixa de fazer uso desse atributo, ceifa a sua vida ou faz uso errado do seu livre-arbítrio, ele tem a responsabilidade sobre os seus atos. Ele não é culpado por ser ignorante, mas ele é responsável por não ter procurado o conhecimento. Ramatiz termina então dizendo que o suicídio retarda não só a evolução espiritual do espírito que o comete, mas também de outros que deixaram de reencarnar e evoluir. Por exemplo, você tem uma encarnação programada para durar 60 anos e já está programado que quando você tiver 32 anos você vai constituir uma família, vai ter filhos, vai ter 3 filhos, vai cuidar desses filhos e esses filhos vão gerar uma nova família. Tudo isso já está pré-acordado antes da sua encarnação. Então, se antes de você chegar aos 32 anos, constituir a sua família, ter os seus 3 filhos, você interrompe a sua vida, você vai estar prejudicando não só a sua encarnação, mas prejudicando a encarnação do seu cônjuge, do seu parceiro ou parceira, que seria aquela pessoa que constituiria uma família com você, dos seus filhos, que seriam aqueles espíritos que estariam sob a sua tutela para que você pudesse transmitir a educação e todos os aprendizados morais. Então observe, olha quantos espíritos foram prejudicados pelo seu ato, pelo cometimento desse suicídio. Então, um recado que eu gostaria de deixar para você que me assiste, que se porventura em algum momento de sua vida, passando por uma dificuldade, pensou em se suicidar, chegou a cogitar essa possibilidade, eu tenho algumas orientações, que na verdade eu estou parafraseando Emmanuel, para tentar te auxiliar. Quando a ideia de suicídio porventura vier à sua cabeça,
reflita, antes de tudo, na infinita bondade e amor de Deus, que te concedeu a dádiva de viver. Pense em todas as pessoas que se importam com você e que sofreriam pela sua ausência. Em seguida, ore, pedindo socorro a Deus. Se essa ideia do suicídio continuar a te torturar, pense em todas as pessoas que estão acamadas em um hospital, com doenças ainda desconhecidas pela medicina, que não existe uma solução para a sua dor. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. A oração, ela é um santo remédio, não só para aquele que a faz, mas também para aquele que a recebe. E agora eu, Nicolas, não é Emmanuel, não é Ramatiz, sou eu. Eu gostaria de dizer algumas coisas para você que está me assistindo e que porventura já pensou nessa possibilidade de cometer suicídio, de ceifar sua vida, por não encontrar uma saída para o seu problema, por enxergar que não existe alguém que goste de você. Eu gostaria de dizer algumas coisas. Nunca desista só porque as coisas estão difíceis. Não desista porque a sua dor está muito forte. Não se entregue à sua dor, porque até a sua dor serve para lhe ensinar alguma coisa e pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, ela é passageira. Não abandone a sua existência. Não desista de você, porque aquele que te criou, Deus, acredita em você. Ele nunca desistiu e ele nunca vai desistir. Se porventura em algum momento você não enxergar qualquer pessoa que te ame, lembre-se de Deus. Ele te ama tanto que ele te deu a oportunidade de estar aqui aprendendo com os seus erros e com os seus acertos. Eu desejo uma excelente noite para todos nós, uma boa semana, que vocês sejam acompanhados pela luz, pelo amor de Deus, que os Espíritos Consoladores possam se fazer presentes em suas vidas, derramando paz, amor, união, concórdia, perseverança, sabedoria para passar por essa dificuldade que todos nós estamos passando e muita luz na minha, na sua e na nossa caminhada. Muito obrigado, boa noite. Passo a palavra agora para a nossa irmã Andréia para fazer a oração final e encerrar os nossos trabalhos. Obrigado. Nossa, gente, muito bom, né? Muito bom, maravilhoso. Muito obrigado, irmão Nicolas. Bem, agora eu convido a todos vocês a mais uma vez fechar os olhinhos para podermos dar graças ao nosso Pai Oxalá por esses momentos de tanto entendimento, de tanta clareza, de calmaria, por esses momentos onde podemos assimilar coisas que vão acontecendo ao longo das nossas vidas e que muitas vezes nos fazemos tantas perguntas e não achamos a resposta. Hoje, com certeza, muitos de nós podemos concluir e nos responder mediante essa palestra as perguntas que vão aparecendo ao longo do nosso dia a dia, ao longo das coisas que tantos de nós passamos. Muito obrigada, Pai Oxalá. Obrigada a todos os nossos orixás e guias e protetores, guardiões, por esses momentos maravilhosos de entendimento, de amor, de paz. Muitos estão precisando, todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas com Deus ao nosso lado, com a certeza de que nada acontece em vão em nossas vidas e que temos a ajuda espiritual. É só fecharmos o olho e em instantes podemos sentir a presença dos nossos amigos ao nosso lado, para que não venhamos a cair em situações que podem, muitas das vezes, nos deixar até mesmo de lutar pela vida. Obrigada, Pai Oxalá. Muito obrigada.
graças te damos. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos traga boas novas ao longo da semana e que possamos estar reunidos mais uma vez na próxima segunda-feira para esse encontro tão maravilhoso de amigos de Ramatiz, e que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigada a todos vocês pela presença virtual, por acompanharem a nossa palestra, o nosso ensinamento de hoje. Na próxima semana, teremos a palestra com a nossa mãe Tina, e o assunto da semana que vem é eutanásia. Convido a todos vocês, e lembro a vocês também, convidem seus amigos, seus familiares a participarem de mais essa reunião, para aprenderem um pouquinho sobre a ótica espiritual de tantos assuntos. E lembro a vocês também, lá no nosso YouTube, né, convido a todos vocês a se inscreverem. Nós já temos quase 860 e poucos inscritos, e para a gente conseguir chegar a 1000 inscritos, é só você dar um pulinho lá agora, se inscreve, convida outras pessoas a se inscrever. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai poder fazer mais lives com mais assuntos e estar ao vivo mais vezes. Compartilhem, publiquem, convidem. E lembrando também do nosso projeto para a próxima casa, nossa casa de Mãe Iemanjá, lá em Unamá, que o templo tem Templo Estrela do Mar, tá? Lembrando a vocês aqui, no canto abaixo da tela, tem um QR Code. É só você ir lá, acessar o QR Code e contribuir com a quantia que você quiser. Um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham uma semana iluminada e até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Oi?